Milionário fica chocado ao ver a mendiga negra com trigêmeos idênticos e segredo oculto. As luzes do hospital piscavam, refletindo uma noite qualquer em Belo Horizonte, mas nada na vida de Leonardo se parecia com qualquer noite. Ele, que havia se tornado um empresário de tecnologia hospitalar respeitado, estava prestes a cruzar seu destino com o de um passado que ele mal conseguia suportar. Enquanto passava pelo saguão, o murmúrio tomou conta do ambiente. O choque coletivo. O que todos viam era uma mulher em um canto, muito diferente da sua imagem de sucesso. Uma mulher que levantou a poeira de memórias e segredos. Camila. A cena era surreal. 3 crianças idênticas, com sorrisos abertos e olhos curiosos, brincavam ao redor da mulher que segurava uma bolsa surrada. Leonardo parou. O coração acelerou. Aquela era Camila, a namorada da faculdade que ele havia deixado na solidão. A mesma que carregava um peso de ressentimento que ele ainda sentia em seus ossos. Ele lembra. E aqueles filhos? Seus olhos. A mesma intensidade, a mesma coragem, a mesma saudade que ele carregava. Assim que os olhos de Camila se encontraram com os dele, o tempo pareceu congelar. Havia uma mistura de alívio e dor, choque e anseio. O clima ao redor pesou. As pessoas começaram a cochichar, a apontar, e o mistério da vida de Camila virou um espetáculo. Será que é só uma mãe solteira? Não. Trigêmeos? Qual a história por trás daquele olhar? As perguntas enevoavam a mente de Leonardo, enquanto ele se aproximava, como se estivesse sendo atraído por uma força invisível. Camila tentou esconder a angústia atrás de um sorriso forçado, mas era evidente que a vida não tinha sido gentil com ela. As marcas de batalha no seu rosto e a desolação em seu olhar mostravam um passado que Leonardo não poderia ignorar. Ele sentiu um aperto na garganta. Aqueles são meus filhos? Pergunta sem forma. Ela apenas fechou os olhos como que para recolher seu espírito, antes de responder hesitante. Os crianças, alheias ao adultério emocional, continuavam a brincar, agora entre sorrisos e risadas inocentes. Quando a conversa começou, cada palavra era uma facada. Lembranças antigas ressurgiam, mágoas, sonhos não realizados. Leonardo lutava contra o turbilhão de emoções, enquanto uma nova fragilidade se instalava no seu peito. Não era apenas uma reunião. Era uma batalha, uma luta contra tudo que ele destruiu ao priorizar seu sucesso. Como poderia se aproximar, reconquistar Camila, quando o ressentimento ainda pulsava entre eles como uma ferida aberta? Naquele momento, um alerta soou. Camila precisava de uma cirurgia. Uma complicação inesperada a condenava. Leonardo, tomado por um impulso de proteção, fez uma promessa silenciosa. Se ela sobrevivesse, ele estaria lá, não só como um empresário de sucesso, mas como o homem que ela merecia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As luzes no hospital ainda estavam lá, cortando a escuridão daquela noite. Leonardo olhou para Camila, suas palavras ainda ecoando em sua mente, mas a urgência do momento o puxou de volta. O que eu faço agora? A pergunta reverberava. Ele queria entender, se conectar, mas o silêncio pesava. Ele viu as crianças. Uma linda trinca de trigêmeos, riando na inocência. Mas algo horrível parecia se aproximar. Foi então que um grito alto rompeu a atmosfera, ecoando pelo saguão. Ajudem! Alguém ajudem! Uma mulher gritava, em desespero. Leonardo virou-se rapidamente, seu coração disparando.
Uma enfermeira estava ao lado de uma maca, seu rosto pálido, parecendo ter visto um fantasma. Ao olhar mais de perto, sua respiração estancou. Em cima da maca, um corpo coberto por um lençol. A pressão nas suas têmporas aumentava. Os olhos se apertavam. Camila percebeu a agitação ao redor e se levantou, deixando os filhos brincando. Leonardo, o que foi? O pânico em sua voz era real. Isso é um corpo? Ele balbuciou sem acreditar no que via. As pessoas começaram a aglomerar-se, cochichando, expressões se transformando instantaneamente em horror. O universo deles, há momentos felizes, se transformava em um pesadelo. Mas o impulso de Leonardo era mais forte que a confusão. Ele se aproximou da maca e seu coração parou. O corpo, embora coberto, tinha um detalhe que o fez estremecer. Um colar de contas, reconhecível, que lhe era familiar. Não pode ser. A verdade escura e inquietante começou a descer como um pesado véu. Camila, é sua irmã? Ele perguntou. Camila assentiu, as lágrimas começando a escorregar, derramando-se sobre suas bochechas. Com um sotaque nervoso e quebrado, ela disse. Ela estava comigo. Vega. Ele estava apenas cuidando das crianças. Um nó se formou na garganta de Leonardo. O choque expandia-se, como uma onda, arrastando tudo ao seu redor. Camila, tendo que lidar com a perda, e com aqueles olhos curiosos, inocentes ao seu redor. Mas como? O que aconteceu com ela? As vozes da multidão agora eram um zumbido distante. A enfermeira avançou, seu tom grave. Ela sofreu um acidente. Não havia muito que pudéssemos fazer. Leonardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, um peso afundando em seu peito. Como uma história que nunca deveria ser vivida. E aqui estavam, todos seus segredos, suas escolhas. Camila, a mulher que ele havia deixado. E agora era uma mãe de trigêmeos, lidando com essa tragédia. Em meio a tudo isso, um zumbido sussurrante começou entre os murmúrios da multidão. Alguém começou a questionar. Dizem que ela estava sozinha naquela noite, no bar. O ruído aumentou, transformando-se em um mistério. Por que ela estava no bairro errado? As palavras dançavam no ar como se alguém tivesse acendido uma faísca. Leonardo percebeu que não era apenas um luto. Era um enredo sombrio, cheio de dúvidas. Ele estava sendo puxado para um abismo, um labirinto sem saída. A tensão era palpável. Camila tremia, perdida em sua dor. E ele, se aproximando, sentia que, se não fizesse algo, não haveria como resgatar nem um pouco do que haviam perdido. Havia um segredo ali, uma questão que não poderia ser ignorada. Camila, precisamos descobrir a verdade. E então, o olhar dela encontrou o dele, uma conexão intensa e dolorosa. Mas enquanto o universo deles se reorganizava em meio a tanta dor, uma nova onda de desespero os engoliu. Alguém se aproximava. Uma figura familiar. Alguém que eles nunca esperariam ver de novo. A reviravolta final estava prestes a ser revelada, e as consequências colocariam tudo em risco. Vocês não sabem de tudo. A mulher, com um olhar sombrio, disse, e a atmosfera congelou, como se o custo da verdade estivesse prestes a ser descoberto. O que Leonardo e Camila iriam fazer agora? Vocês não sabem de tudo. A mulher de olhar sombrio avançou. O coração de Leonardo se apertou. Era como se cada palavra dela tivesse um peso imenso, um fardo que ele não sabia se poderia carregar. Camila parecia pálida, perdida entre a dor e a confusão. A atmosfera se tornava cada vez mais pesada. Quem é você? Ele se forçou a perguntar, enquanto sua mente tentava processar a situação. Eu sou Letícia, ela respondeu, com um tom grave que fazia ecoar um mistério ainda mais profundo. Sou a irmã de Vega, e vocês precisam saber a verdade. Leonardo olhou para Camila, seus olhos procurando por explicações, perguntas não ditas. Mas antes que qualquer um pudesse falar, Letícia completou.
Vega não estava apenas cuidando das crianças. Ela estava envolvida em algo muito maior. Algo que poderia ter tirado a vida dela. O murmúrio ao redor começou a crescer. Pessoas trocando olhares nervosos. O que aconteceu? Camila finalmente perguntou, sua voz unida a um fio de desespero. Letícia hesitou. Como se um peso enorme estivesse em suas costas. Ela se meteu em problemas com pessoas perigosas. Não era só um acidente. Isso foi planejado. Leonardo sentiu um frio na espinha. Planejado? Como assim? As palavras saíam dele com urgência. Letícia respirou fundo. Vega estava tentando proteger você, Camila. Ela descobriu que Leonardo estava em risco por causa de negócios que envolviam mais que a tecnologia hospitalar. Ela não podia deixar você e as crianças sem proteção. A revelação atingiu Camila como um soco no estômago. Mas por que ninguém me disse isso antes? Como eu não sabia? As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Letícia parecia genuinamente angustiada. Ela não queria te envolver, mas agora pode ser tarde demais. Leonardo sentiu um nó na garganta. Ele não sabia se deveria se sentir aliviado ou apavorado. Havia algo mais ali, uma camada de tensão que ele não conseguia entender. E o que você sabe sobre tudo isso, Letícia? O que mais está escondido? Sua voz tinha um tom de acusação, mas ele também sentia medo do que poderia descobrir. São segredos que correm fundo, Leonardo. Você tem que entender, essa vida que você construiu pode não estar tão segura quanto pensou. Enquanto ela falava, o pânico aumentava na multidão. Sussurros sobre um submundo perigoso, sobre situações que não deveriam vir à tona. De repente, um novo grito cortou o ar. Um grito que ecoou pelo hospital. Ajudem! Ajudem! Era uma voz familiar, aguda e desesperada. Todos se viraram, o olhar fixo na origem do som. Leonardo reconheceu aquela voz. Era Andressa, outra amiga da faculdade. Ela corria pelo corredor, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Eles estão vindo! Tem que correr! Andressa gritou, cheia de terror. Não é seguro. Eles sabem onde você está. O caos se instaurou. Camila se virou para Letícia, confusa. Ninguém entendia. Leonardo se colocou à frente de Camila e das crianças, o instinto protetor tomando conta dele. Quem está vindo? O que está acontecendo? Mas Andressa não tinha tempo para explicar. Você não sabe, Leonardo. O que Vega descobriu não envolve apenas o que você faz. É muito maior, muito mais perigoso. Eles vão atrás de quem se meter e você está no centro disso tudo. As palavras dela eram uma bomba. O passado que Leonardo pensava ter deixado para trás retornava com brutalidade, mais ameaçador do que nunca. O silêncio chegou como um manto pesado e o desespero começou a crescer. Como lidar com o que estava à porta? A verdade que ele nem sabia que estava escondida. Uma sombra agora crescendo, envolvendo cada um deles. Nesse momento, a realidade se tornava insuportável. O que ele faria para proteger Camila e as crianças agora? A tensão no ar era cortante, e o pensamento de que tudo poderia mudar de novo, a qualquer instante, deixa todos em estado de alerta. A vida deles estava prestes a passar por uma nova reviravolta, e a única certeza que tinham era a incerteza. O coração de Leonardo parecia querer sair do peito. Ele olhou para Andressa, seus olhos arregalados, cheios de medo. Quem está vindo? O que você quer dizer com isso? A multidão estava em alvoroço. Um sentimento de pânico começava a se espalhar. Camila estava tremendo, segurando firme as mãos das crianças, enquanto a ansiedade preenchia o ar. Temos que sair daqui, agora! Andressa puxou Camila, mas Leonardo a segurou. Espere, precisamos entender o que está acontecendo. O desespero começou a misturar-se com a adrenalina.
Andressa olhou para ele, quase em choque. Não há tempo. Eles já sabem onde você está. A tensão era elétrica. Camila olhou para Letícia, que parecia mais confusa do que nunca. O que aconteceu com minha irmã? O que ela estava fazendo que era tão perigoso? Vega. Letícia disse, sua voz trêmula. Ela estava se envolvendo com pessoas que não deviam. De repente, um barulho alto de uma porta se abrindo ecoou pelo saguão do hospital. Todos os olhares se voltaram para a entrada. 3 homens, vestidos de forma casual, mas com uma energia ameaçadora, atravessaram a porta. Um deles, com um olhar gélido, fixou os olhos em Leonardo. Precisamos dela, ele disse, seu tom grave reverberando no ar pesado. A multidão recuou murmurando. Vocês não têm ideia do que está em jogo. O terror passou por todos como uma onda. Camila fez um movimento para trás, apertando as mãos das crianças. Quem são vocês? Leonardo confrontou, o medo transformando-se em coragem. O que querem com a Camila e as crianças? O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Vamos ter uma conversa. Ou melhor, você vai nos ajudar a resolver essa bagunça que sua ex-namorada criou. Um frio percorreu a espinha de Leonardo. Ele olhou para Camila. A expressão dela era de total desespero. Leonardo, não. Eles não podem levar você. Mas antes que ele pudesse responder, outro grito ecoou. Uma mulher, com o cabelo desgrenhado e expressão de pânico, se aproximou. Não escutem eles. Eles são. A mulher foi interrompida por um dos homens que avançou rapidamente, agarrando-a pelo braço e a puxando para trás. Silêncio. Você não está em posição de falar. Isso era um pesadelo. Leonardo olhou diretamente para Camila. Uma onda de desespero tomou conta dele. Precisamos sair daqui agora. Nesse momento, uma das crianças, a mais velha, começou a chorar. Mamãe, o que está acontecendo? Camila, com os olhos cheios de lágrimas, tentou acalmá-la, mas os homens estavam se aproximando. A atmosfera ficou ainda mais tensa. Leonardo, Letícia chamou, seu olhar suplicante. Você precisa saber que Vega, ela não era quem você pensava. Havia muito mais naquela história. O impacto das palavras dela paralisou Leonardo. O que você quer dizer? E então algo inesperado aconteceu. Um dos homens, aquele que parecia ser o líder, lançou um olhar profundo para Letícia. Se você falar, a situação fica muito pior para todos. Mas você também não sabe. Não sabe o quê? A pergunta escapuliu da boca de Camila como um sussurro desesperado. O homem hesitou, olhando para Letícia, que estava tão pálida que parecia um fantasma. Vega não estava sozinha, ele finalmente disse, a voz baixa, mas cheia de peso. Ela tinha aliados e eles estão vindo. A situação é muito mais grave do que vocês imaginam. O queixo de Leonardo caiu. Aliados? Que aliados? O que estão escondendo? E então, um grito fora do comum ecoou pelo hospital outra vez. Um corpo caiu a poucos passos, alguém com um colar de contas familiares. O choque fez com que todos parassem e olhassem. As mãos de Camila cobriram a boca enquanto as crianças choravam em pânico. O que estava acontecendo? Era tudo um jogo de sombras. E Machado, o homem que ele nunca quis conhecer de seu passado, estava no centro disso. Preciso saber tudo, ele disse com fervor. Ou não haverá como proteger a Camila e as crianças. O homem de olhar gélido sorriu, mas o que estava prestes a revelar mudaria tudo. E com essas palavras, a verdadeira natureza de Vega e o papel de cada um deles estavam prestes a cair como um dominó, revelando segredos que poderiam despedaçar as vivas que lutavam para se manter unidas. O que mais estava escondido? O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? As respirações ficaram pesadas e a urgência do momento mergulhou todos em um abismo que ninguém poderia prever. A tensão no ar ficou insuportável. O homem de olhar gélido encarou Letícia e todos aguardavam pela resposta. Camila, com um nó na garganta, segurava as crianças pela mão.
o olhar perdido entre a confusão e o terror. O que você quer dizer com Vega ter aliados? Perguntou Leonardo, sua voz tremendo. Letícia respirou fundo, como se estivesse decidindo se deveria abrir o coração. Havia uma organização que monitorava tudo o que acontece em hospitais e clínicas, e Vega se tornou parte disso. As palavras dela ecoaram e um frio percorreu a espinha de cada um ali. O homem de olhar ameaçador sorriu, mas havia algo sinistro em seu olhar. Sim, Vega fazia parte de algo grande, muito maior do que todos vocês podem imaginar. E agora, vocês estão envolvidos. Mas por que ela nunca disse nada? Camila perguntou, sua voz um sussurro angustiado. Ela estava nos protegendo ou escondendo algo? O homem de olhar gélido se aproximou, o sorriso se desvanecendo. Ela tinha suas razões, e uma dessas razões se chama Leonardo. Ele apontou um dedo firme na direção de Leonardo e o silêncio caiu como uma pedra. Você é o cerne de tudo. O que você fez trouxe problemas para ela e agora para todos nós. Leonardo começou a sentir um frio crescendo no fundo da barriga. Eu? O que eu fiz? Seu sucesso na indústria hospitalar gerou interesse. Viga estava trabalhando para descobrir o quanto e quem estava por trás de tudo isso. As palavras dele se entrelaçavam em um fio de terror. E Leonardo sentiu a culpa o consumir. O que mais ele não sabia? Nesse momento, a mulher que tinha sido puxada para trás pelos homens gritou novamente. Não é só isso. A semana passada, algo aconteceu. O que Vega encontrou, a coisa que a levou a essa situação, não foi um acidente. Foi um plano. E ela estava prestes a denunciar. As palavras dela caíram como uma bomba. Denunciar? Denunciar o quê? O pânico tomou conta de todos. Com movimentos bruscos, o homem de olhar gélido se virou para ela. Cale-se, ele gritou. Mas era tarde demais. O olhar de Letícia se iluminou, como se uma ideia tivesse surgido. Precisamos sair. A qualquer momento, eles podem voltar. A pressa encheu o ar. Camila olhou para as crianças e o medo profundo em seu olhar fez hesitar. Leonardo assegurou firme. Prometo que vamos sair dessa, mas precisamos saber tudo, agora. Os homens começaram a se mover. O que você não entende, Leonardo, é que toda essa história é interligada. O homem de olhar gélido agora estava mais próximo. Sua voz baixa e perigosa. Você é um peça-chave. E é melhor se lembrar disso antes que seja tarde demais. Foi nesse momento que tudo ficou ainda mais surreal. Um tiro ecoou pelo saguão. Todos deram um pulo. Camila gritou, as crianças aflitas se escondendo atrás dela. Andressa começou a gritar, apontando para uma janela quebrada. A luz do luar entrou, revelando um homem, de pé, armado. As sombras dançavam enquanto uma risada sombria preenchia o ambiente. Vocês pensaram que estavam seguros aqui? O homem na janela olhou, e o mundo parou. Era Márcio, um velho conhecido de Leonardo. Ele era o último homem que ele queria ver, envolvido em uma rede obscura. Márcio, o que você está fazendo aqui? A incredulidade tomou conta de Leonardo. O olhar de Márcio era de pura malícia. Eu só vim ver como vocês estavam lidando com essa bagunça. E parece que eu estava certo. O pânico se espalhou. Camila olhou para Letícia, desesperada. Precisamos sair, agora! O olhar de Letícia estava fixo em Márcio, como se ela soubesse mais do que estava deixando transparecer. Ele tem os dados, os segredos. Vocês não têm ideia do que ele pode fazer. O mundo se transformou em um caos. Gritos, crianças chorando. E um sentimento de impotência tomou conta de todos. O passado de Leonardo voltou em uma onda descontrolada, cheio de sombras e segredos. Com a tensão no ar, o que seria da família que ele mal conhecia? E as crianças? O que elas fariam se fossem pegas no meio disso tudo? Era um impasse tanto. Márcio, agora com um sorriso de satisfação,
parecia ansioso para assistir ao desfecho daquela tragédia. Leonardo se sentiu paralisado. Eu preciso descobrir a verdade, antes que eles acabem comigo e com tudo que amo. E assim, a história deles se desdobrava em um novo labirinto de mentiras e perigos, com o futuro deles pendurado por um fio. O que mais estava por trás dessa rede de intrigas? E quem realmente era Vega? As coisas estavam prestes a sair do controle. O olhar de Márcio era um misto de ameaças e satisfação, como se ele tivesse todas as cartas na mão. Leonardo sentiu seu coração acelerar. A presença dele significava perigo e confusão. Camila, com as crianças apertadas contra si, olhava entre o homem e Letícia, buscando respostas que pareciam escapulir. Márcio, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu com Vega? Perguntou Leonardo, cada palavra carregando um peso de desespero. A multidão em volta parecia aguardar. O clima estava tenso, como uma corda prestes a se romper. Márcio sorriu, um sorriso frio que fez a pele de Leonardo arrepiar. Vega sabia demais. E agora, vocês também. Um murmúrio chegou até ele. Palavras fragmentadas sobre segredos e mentira. Precisamos sair. Eles não vão parar até conseguir o que querem. Andressa sussurrou, puxando Camila pela mão, o desespero estampado no rosto. As crianças choravam, a inocência delas colidindo com a brutalidade do momento. Do nada, uma explosão iluminou o corredor ao lado. O barulho ecoou como um trovão e a luz branca ofuscante fez todos se agacharem em instinto. A sala foi tomada pelo caos. Márcio, perdido no momento, apenas sorriu mais ainda, como se esperasse aquilo. Eles estão aqui, ele murmurou. Camila gritou, o que foi isso? Mas não teve tempo para uma resposta. A multidão começava a se dispersar em pânico. As pessoas corriam para todo lado, tentando escapar do desconhecido que se aproximava. Leonardo segurou Camila e as crianças, forçando-se a manter a calma. Olhou ao redor, buscando uma saída. O que é isso, Márcio? O que você fez? Gritou Letícia, seu desespero agora transparecendo. O homem de olhar gélido apenas riu e apontou na direção do corredor. Não se preocupem. Todas as suas dúvidas serão respondidas em breve. E aí, algo incrível aconteceu. Uma mulher surgiu do nada. A figura era familiar demais. Era Amanda, uma antiga colega da faculdade de Leonardo, conhecida por sua habilidade em resolver problemas complexos de uma maneira que deixava todos de queixo caído. Mas algo estava diferente. O olhar dela estava intenso, determinado. Eu não vou permitir que eles levem você, ela disse, como se estivesse falando diretamente com Leonardo. O pânico deu lugar à esperança, mas só por um segundo. Então, a verdade bateu como um soco. Amanda, você está com eles? Ele conseguia sentir seu corpo enrijecendo. O choque da revelação era um peso difícil de carregar. Você sempre esteve ao nosso lado. Por que agora? A expressão de Amanda não tinha compaixão. Não era minha escolha, Leonardo. Eles têm informações que nós não podemos ignorar. Vega se meteu em algo que poderia destruir tudo. A multidão em volta estava agitada e confusa. A tensão parecia palpável. Márcio, em meio ao caos, fez um movimento brusco, puxando Amanda para mais perto. Ela está certa. Vega estava prestes a expor tudo. E vocês, Arthur, Letícia, e você, Camila, estão profundamente envolvidos sem saber. E agora vocês estão em perigo. As palavras dele ecoaram, enredando todos em uma teia de medo e incerteza. Um tiro ecoou do corredor, e o ambiente se transformou em um verdadeiro caos. O coração de Leonardo disparou. Vamos, precisamos sair! Ele gritou, puxando Camila e as crianças. Mas Max, que estava ali o tempo inteiro, fez um movimento inesperado. Ele lançou um olhar profundo para a mulher que gritou antes. Era a mesma mulher que tinha falado sobre os dados. O que foi que você não contou? O que mais está escondido aqui?
A mulher, com os olhos cheios de terror, gaguejou. É uma questão de vida ou morte. Eles estão atrás do que Vega descobriu. A verdade é mais sombria do que imaginamos. O último fio de controle que Leonardo tinha estava se desvanecendo. As revelações se empilhavam como peças de dominó prestes a cair. Ele olhou para Camila, a dor e a confusão estampadas no rosto dela. O que está acontecendo? Quais segredos estão em jogo? Quem realmente somos nós nesse labirinto? E então a verdade mais devastadora de todas veio à tona. Márcio se virou abruptamente e apontou para Camila. Ela sabe mais do que imagina. Vega não era apenas sua irmã. Ela era uma agente infiltrada. E você, Camila, está no centro de tudo. O chão parecia se abrir sob os pés de Leonardo. O olhar de Camila se transformou em pânico. Eu? O que você está dizendo? A pergunta pairou no ar, e a tensão se intensificou enquanto o tempo parecia parar. As revelações ameaçavam desmoronar tudo o que eles conheciam. O único pensamento fixo de Leonardo era: como assim? O que mais está por vir? E com essa frase, as fronteiras entre o conhecido e o desconhecido se tornaram perigosamente tênues, lançando-os em uma nova onda de caos, onde cada um deles seria forçado a encarar sua verdadeira identidade, seus segredos mais obscuros e o futuro incerto que os aguardava. O que Márcio disse pairou no ar como um peso insuportável. Camila estava paralisada, a mente a mil. Eu? O que você está dizendo? As palavras escapavam, quase como um grito mudo. Todos a olharam com uma mistura de choque e medo. Leonardo sentiu seu coração acelerar. Cada batida ecoando a incerteza crescia. Márcio se aproximou, seu olhar fixo em Camila. Vega sempre soube mais do que deixou transparecer. Ela estava trabalhando em um plano que envolvia você. A tensão aumentou à medida que a multidão piscava, incorporando a confusão e o terror em seus rostos. Ela estava tentando proteger você, mas agora sabem que você também é uma peça na jogada. Andressa, ao lado de Camila, parecia prestes a ter um colapso. É mentira! A Vega jamais nos colocaria assim. O desespero dela era palpável, mas as palavras de Márcio pairavam como uma sombra. Nesse momento, uma onda de horror percorreu a sala. Um grito agudo saiu da boca de uma mulher. Cuidado! Todos viraram para vê-la, horrorizados. Ela estava caída, com olhos arregalados e a mão apontando. Leonardo a seguiu, e seu estômago revirou. Ali, em um canto escuro, um homem com o rosto coberto surgiu, segurando uma arma. A cena parecia um pesadelo materializado. Cale a boca, Márcio! Ele gritou, enquanto se aproximava com passos firmes. Eu disse que não deveria estar aqui. O pânico explodiu. Leonardo agarrou Camila, puxando-a para trás. Saia, agora! Ele gritou, mas o silêncio congelou tudo antes que alguém pudesse agir. As crianças tremiam ao lado de Camila, que parecia perdida em meio ao turbilhão. Quem é você? Márcio respondeu com desprezo. Pensou que poderia me surpreender assim? O que você quer? O homem não respondeu. Em vez disso, disparou um tiro. O som foi ensurdecedor. A imagem do mundo de Leonardo ficou turva. O impacto foi brutal. Um grito ecoou. Camila desabou ao chão, suas mãos cobrindo a boca. Olhando em volta, todos estavam paralisados, em choque. Não podia ser real. A mulher que gritou, que havia tentado ajudar, caiu. O mesmo colar de contas que ela usava escorregou de seu pescoço, tingido de vermelho. O chão agora estava manchado. Não! Não pode ser! Camila chorou, a dor em sua voz cortando todos os outros sons. Leonardo sentiu como se estivesse afundando em um abismo de desespero. Ele se virou para Márcio. O que você fez? Qual é a ligação disso tudo? Mas o homem se mantinha em silêncio, seu olhar fixo na cena, como se estivesse apenas assistindo. Vocês não entendem.
Vega estava metida em algo muito maior. Isso é só o começo. Ele apontou para Camila. E você será o próximo alvo. O horror despontou em Leonardo. O que você está dizendo? O que mais está escondido? A verdade parecia tão distante como um quebra-cabeça inacabado. Então, como um último golpe, o homem armado riu. Você achou que era só um pouco de trabalho sujo? Não, meu amigo. É mais do que isso. É sobre a vida de pessoas inocentes. Ele então apontou a arma bem na direção de Camila. Leonardo avançou instintivamente, mas algo o impediu. Um som surdo ecoou e o homem cambaleou. Uma figura emerge, mais rápida que a própria gravidade, e antes que alguém pudesse perceber o que estava acontecendo, ele despencou no chão. O mundo parou. Era Letícia, com olhos arregalados e uma expressão de determinação inabalável. Ela ficou de pé, com um objeto pesado em suas mãos. Eu não deixarei que façam isso. Mas naquele instante, tudo começou a se desmoronar. Márcio riu, o som gélido penetrando até a alma de Leonardo. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Isso não é só sobre vocês. A verdade que vocês buscam pode ser a perdição de todos. Leonardo sentiu a respiração falhar. O que você quer dizer? Mas, antes que ele pudesse entender, o homem que estava no chão começou a se mover lentamente, como uma cobra se levantando. A expressão dele, quase mística, provocou um frio na espinha de todos. Você realmente acha que a verdade é simples? Ele murmurou enquanto se levantava, os olhos cheios de sangue e uma ruga de desdém em sua face. Vocês estão todos perdidos. Aquela frase ecoou na mente de cada um. O que mais está por vir? E com isso, o chão sob eles parecia desmoronar, revelando segredos tão sombrios quanto as sombras que os rodeavam. Uma nova realidade estava à vista, e a única certeza era a incerteza. O que realmente estavam prestes a enfrentar nunca foi tão claro. E o terror começava a ameaçar tudo o que eles conheciam. O homem se levantou, a expressão dele uma mistura de dor e raiva. O olhar gélido se encontrou com o de Leonardo. Vocês não entendem. A verdade é muito mais escura do que imaginam. A multidão estava paralisada, o ar pesado como chumbo. O pânico se espalhou, como um eco de gritos abafados, e Leonardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Camila, com as crianças apertadas contra o peito, olhava entre os dois homens. O que você está dizendo? O que a minha irmã fez para merecer isso? Sua voz tremia, sufocada pela dor e confusão. Vega estava se metendo com uma organização muito maior, Camila. Ela estava prestes a expor tudo e, por isso, se tornou um alvo. Márcio respondeu ainda no chão, respirando pesadamente. E agora, vocês também estão no centro disso. Mas antes que alguém pudesse processar o que ele estava dizendo, um outro grito cortou o ar. Uma mulher famosa. A esposa do médico-chefe do hospital apareceu na entrada, seus olhos perplexos. O que está acontecendo aqui? Ela gritou. Então olhou para a mulher caída e se afastou, horrorizada. A sala estava um caos. O homem de olhar gélido sacudiu a cabeça. Um sorriso arrogante, como se estivesse se divertindo. Vocês não têm noção do que estão lidando. O jogo está apenas começando. Ele fez um movimento, revelando algo em sua cintura, uma arma. Um frio percorreu a espinha de todos. Leonardo se virou para Camila, as mãos tremendo, o coração disparado. Diga-me que isso não é verdade. Não permita que eles levem você. Mas no fundo, ele sabia que a situação estava além do controle. Então, algo chocante aconteceu. A mulher famosa, com um olhar intenso, virou-se para Márcio. Vocês não são só marionetes nesse teatro. Não é apenas sobre proteger a Camila.
É sobre saber a verdade que ninguém mais sabe, ela disse, seus olhos fixos em Márcio. Cancelemos tudo isso. Não podemos deixar que ninguém mais sofra. As palavras dela reverberaram. O impacto foi como um soco no estômago. O que você quer dizer? Perguntou Márcio, confuso. O ambiente estava denso, sufocante. As crianças começaram a chorar, e Camila se virou para elas, tentando ser forte. Se você revelar isso, não haverá como voltar atrás. A mulher disse, se aproximando lentamente. A verdade sobre Vega, sobre todos nós. O silêncio se instalou, cada um esperando pela próxima bomba que poderia explodir. Leonardo sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que você sabe que nós não sabemos? Perguntou, a voz falhando. O olhar dela se aprofundou e, de repente, ela sorriu, quase com pena. Se vocês soubessem que sou parte do mesmo jogo, não teriam coragem de falar assim, ela disse. E a revelação atingiu como um relâmpago em um céu limpo. Você quê? Camila disse, perplexa. Você está aqui do lado deles? A traição estava no ar, como veneno. Cada palavra era uma faca cravada. Não, você não entende, ela respondeu, seu tom cortante. Eu me infiltrei. E Vega não era só sua irmã. Ela estava tentando expor tudo isso e eu a ajudei. Mas havia um preço a pagar. O ar estava denso com a tensão, a crença nas promessas de segurança desmoronando. Que preço? A voz de Camila tremeu, o choque refletido em seu olhar. Leonardo não sabia se encarava aquela mulher como inimiga ou aliada. Os olhos de todos estavam fixos nela. E então, com um movimento brusco, ela retirou um objeto do bolso, um pendrive. Tome, isso contém provas. Mas não podemos ficar aqui. Eles sabem que estamos chegando perto da verdade. O tempo parecia parar enquanto ela estendia a mão, como se aquela pequena peça de tecnologia pudesse mudar o destino de todos. Camila hesitou, seu olhar em conflito, enquanto o peso do que estava prestes a fazer a consumia. E quem você realmente é? Ela sussurrou. A resposta dela ficou presa na garganta, enquanto a multidão se movimentava em tensão contenida. A batalha entre confiança e dúvida estava em seu clímax. O que mais estava por vir? O que a verdade realmente custaria? Os olhares se voltaram para o homem armado, que estava prestes a agir, e tudo parecia encaminhar-se ao desfecho. Leonardo sabia que uma decisão precisava ser tomada, e no fundo, a única certeza que existia era que tudo estava prestes a mudar. A tensão pairava no ar, cada peito acelerado, olhos fixos no pendrive que a mulher famosa balançava. Camila o encarou, confusa. O que exatamente isso faz? O que tem nele que pode mudar tudo? A dúvida pesava. O tempo parecia escorregar entre os dedos. Márcio, ofegante, ainda se levantava do chão. Se você realmente sabe o que está fazendo, entregue isso. É nossa única chance de escapar. Mas a mulher famosa hesitou, seu olhar oscilando entre eles e a porta de saída. Vocês não entendem a gravidade do que estão prestes a revelar, ela disse, sua voz tensa. Foi nesse momento que um barulho do outro lado da sala se intensificou. Passos pesados, a sombra de pessoas se movendo rapidamente em direção a eles. São eles! Andressa gritou, e o medo nos olhos dela fez o terror crescer. Precisamos sair agora! As crianças estavam assustadas, agarradas a Camila, que se contorcia entre a lógica e a urgência. Márcio se virou para a mulher, sua expressão uma mistura de dor e determinação. Se você sabe algo, agora é a hora de revelar. E como se o universo estivesse conspirando contra eles, as luzes do hospital começaram a piscar. O caos aumentava, o pânico virava grito, e num movimento repentino, a mulher lançou o pendrive para Camila. A única maneira de nos salvarmos é com a verdade. Use isso. Camila agarrou o pendrive.
Mas antes que pudesse responder, tudo explodiu em uma onda de movimento. Homens armados invadiram o espaço, gritando ordens, seus rostos ocultos pelas sombras. Todos no chão. Um deles gritou, e o pânico tomou conta da sala. Leonardo sentiu o chão sob seus pés tremer. Mamãe! Uma das crianças chorou, e Camila se inclinou para protegê-las. Ele tentou alcançar Camila e segurá-la, mas o caos os separava. O barulho ensurdecedor roubara as palavras da boca dele. Camila, me escute! Ele gritou, a voz quase perdendo-se na confusão. De repente, na confusão, um desses homens, mais alto e com uma presença imponente, apontou diretamente para Camila. Você, entregue o pendrive ou todos vocês pagarão o preço. Márcio avançou como um touro, bloqueando a visão dele. Não, isso não vai acontecer. Nós sabemos o que você fez com Vega. O silêncio caiu por um segundo e todos respiraram aliviados. Mas então um tiro ecoou. O som foi tão ensurdecedor que fez o coração de todos pararem. O homem que estava apontando a arma para Camila caiu, um golpe em cheio na cabeça, sem qualquer chance de defesa. O olhar gélido de Márcio se desfez em horror. O quê? Você? Quem atirou? Todos olharam na direção de onde o tiro havia vindo. Era Letícia, com uma arma na mão. O olhar dela estava frio e determinado. Desculpem, mas não podemos deixá-los levar Camila. A sala explodiu em murmúrios e olhares confusos. Letícia, o que você fez? Retrucou Leonardo, a confusão estampada no rosto dele. O peso do que havia acontecido parecia anunciar traição. Eu estava com Vega. E a verdade não é o que vocês pensam. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Ela não estava apenas tentando proteger vocês. Ela estava envolvida em algo muito maior que todos nós. Camila, com as crianças agarradas ao seu lado, estava em choque. O que você quer dizer? Sua voz tremia. Não havia como conceber a realidade. O passado começava a se entrelaçar com o presente, revelando fios de uma história que nunca deveria ter sido dita. Vega não era apenas sua irmã. Ela era um agente enraizado nessa rede obscura. E você, Camila, você é o legado dela. Tem muito mais em jogo aqui. O olhar de Letícia era firme, mas em seus olhos havia uma sombra de dúvida, um vislumbre do que poderia estar escondido. Leonardo sentiu o mundo desmoronar outra vez. A verdade que escavava suas esperanças. As crianças estavam em pânico. Camila se dividindo entre a dor e um novo entendimento. Você quer dizer que todo esse tempo nós estávamos... E nesse momento de revelações, outra explosão soou na entrada. A porta foi arrombada. Acabou a brincadeira. Uma voz autoritária e enfurecida se impôs, e todos congelaram. O caos voltou com uma força brutal. Camila segurando o pendrive. Olhou ao redor, percebendo que a vida deles estava prestes a mudar de forma irreversível. Precisamos sair, agora! Gritou. E com isso, o destino se tornava uma corrida contra o tempo. Mas, em meio ao desespero, algo mais sombrio estava prestes a ser revelado. Uma sombra familiar, surgindo entre os agitados, fazia seu coração parar. A verdade estava em movimento. O que mais eles estavam prestes a descobrir? O medo envolvia tudo ao redor, enquanto a incerteza dominava. A sala estava em um caos total. Gritos e confusão misturavam-se em uma orquestra de desespero. Camila, com o pendrive preso em sua mão, olhava para Letícia, confusa e apavorada. O que você fez? Era o que seus olhos perguntavam. Cada segundo parecia mais longo, mais insuportável. Leonardo estava a um passo da beira do desmaio. Ele se lançou à frente, seus instintos pulsando. Camila, confia em mim. Precisamos sair agora. A garota estava paralisada, as crianças chorando ao seu lado. Os homens armados cercaram e a adrenalina tomou conta. Um dos homens que invadiu a sala, o que segurava a arma,
olhou fixamente para Camila. Me entrega o pendrive. Agora, a autoridade em sua voz era implacável. Mas antes que Camila pudesse reagir, Márcio gritou: Não, eles não podem levar isso. E em um movimento rápido, empurrou-se à frente, fazendo um corpo a corpo e se posicionando entre ela e a ameaça. O ar estava pesado, denso de tensão. Sonoros passos se aproximavam. A sala pulsava em expectativa. Vamos, Márcio! Leonardo gritou, mas a confusão só aumentava. Uma explosão de luz iluminou a cena, e um grito partiu de uma mulher ao fundo. Saia da minha frente! E então, como se tudo estivesse conspirando para seguir um roteiro trágico, o homem reagiu. Um tiro ecoou, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Márcio caiu, e a visão de seu corpo no chão paralisou a todos. Camila gritou, e suas pernas tremiam. Leonardo sentiu a vida escorregar de suas mãos. Mas no instante seguinte, Letícia, firme como nunca, disparou. Não! Vocês não vão levar ninguém! E a arma que ela tinha na mão fez ecoar outra vez. O estrondo fez com que a sala tremesse, e a visão ficou turva. Quando a poeira assentou, uma verdade aterradora irrompeu. Márcio imóvel no chão e a mulher famosa com a arma em punho. A verdade é uma arma. Todos vamos ter que lidar com isso, disse Letícia, os olhos marejados, mas firmes. O pânico ainda estava em seus rostos. Leonardo olhou para Camila, que agora entendia o que estava acontecendo. Nós, todos nós, estamos ligados a isso. Seu tom era sombrio. Mas havia um brilho de resistência. E não podemos deixar que isso continue. Camila, determinada, agarrou a mão de Leonardo e começou a correr em direção à saída. Os gritos de desespero a seguiram, mas ela não olharia para trás. O peso do pendrive estava ali, e decidido a liberar a verdade. Vamos, às crianças! Leonardo gritou. As crianças estavam em choque, mas a presença de Camila ao lado delas era um conforto. Respirando fundo, ele ordenou. Agora a corrida! Vamos! O caos reinava e a multidão se dispersava. Enquanto eles corriam, o suspiro do mundo ameaçava desabar. E então, um clarão apareceu à frente. Uma porta que levava à liberdade. Com as mãos entrelaçadas, eles encontraram um caminho. Mas, como no auge do suspense, o que os aguardava do outro lado? Os momentos que se seguiram levariam a uma nova batalha, ainda mais intensa. O que temos aqui? Uma sombra se moveu à frente. Conhecido, mas não esperado. O olhar de surpresa se tornou medo. Camila sentiu o peito apertar, mas um novo fôlego preenchia o ar. Eles podiam ter perdido muito, mas agora tinham a verdade a seu lado. Isso pode ser tudo. O futuro ainda era incerto, as correntes do passado eram pesadas, mas juntos eles se lançariam em uma jornada. O que mais estava por vir na história deles? E você, sabe o que quebrou tudo isso? Não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão